A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Você pode ficar de pé. A gente vai daqui a pouco participar da ceia do Senhor. A ceia é um momento muito especial na ordenança do Senhor. E a ceia tem algo que é fantástico, a ceia do Senhor. É o momento que o servo ele senta com o seu Senhor para poder ceiar. E não há nenhum Senhor, em nenhum lugar, que nunca sentou com o seu servo para ceiar. No momento que a gente se alimenta, no momento que a gente. Eu não sei se acontece com você, mas quando você vai no seu serviço, você procura um lugar, né, que você fique, se você não estiver com ninguém, que você fique sozinho, que você não fique cercado de pessoas que você não vê. Normalmente sempre, a gente costuma ceiar, nos alimentarmos com pessoas próximas. A gente procura aquele que está mais próximo, aquele que é colega, aquele que está amigo. E no caso do Senhor, o Senhor é dono. E nós somos servos. E ele fez questão de ceiar com os seus servos. E ele faz questão todo mês de estar presente aqui. A palavra diz que onde estiverem dois ou mais, o Senhor sempre vai estar presente no nome dele, quando a gente estiver no nome dele. E a única pessoa que não falta no culto é o Senhor. Sabia disso? A única pessoa que não falta no culto é o Senhor. Às vezes você falta no culto, mas o Senhor está aqui. Você pode ter certeza disso, amém? Vamos falar mais antes disso, vamos trazer uma palavra. Abre sua palavra de vida no Evangelho de João, capítulo 13. A gente vai ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao verso 11. Eu tenho um título aqui, botei antes da cruz, alguns ensinamentos. Amém? João 13, a gente hoje está sem. Deu um probleminha no carro, mal contato, eu tenho que tomar o adaptador, então não podemos ficar colocando atrás, mas eu já você abrir João 13, do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 13, a gente espera muito agora. Mateus, Marcos, Lucas e João. Palavra do Evangelho de Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? João, capítulo 13. João, capítulo 13. Amém? João 13, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas,
filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo mundo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Fecha teus olhos, curva a cabeça. Senhor, glorificado, santificado seja seu nome, Pai. Que nesse momento, Senhor, o teu Santo Espírito possa vencer, Senhor, a nossa vida, Pai. Vencer o nosso cansaço, vencer, Senhor, a nossa falta de atenção. Vencer, Senhor, aquilo que pode nos atrapalhar, Senhor, aquilo que tu queres falar. Te pedimos também, Senhor, que tu possas falar, Senhor, de uma forma profunda aos nossos corações, Senhor, esse momento, antes, Senhor, dessa ceia que vamos ter, Senhor, que vamos estar aqui participando, Senhor, que o Senhor possa falar a cada um de nós, Senhor, que possamos, Senhor, sermos curados, sermos ensinados, sermos transformados, Senhor, no nosso caráter, na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tocar, Senhor, no fundo do nosso coração, transformar as nossas mentes, a nossa alma, Pai. Que haja, Pai, em nome de Jesus aqui, Pai, toda a transformação que o Senhor pode trazer e traduzir, Senhor, através da Tua Santa Palavra, Pai. Então fala aos nossos corações, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir a Tua voz, Senhor. Fala a cada um de nós, Senhor. Senhor, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa me usar também, Senhor, que eu possa ser completamente, Senhor, esvaziado, Senhor, de tudo, Pai, para que o Senhor não seja engrandecido, que eu não possa atrapalhar a Sua palavra nesse momento, Pai, que seja apenas o Senhor a falar, que seja apenas um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Então, Pai, glorifica o Teu nome, Pai, fala aos nossos corações, para a glória e louvor do Seu santo nome. A oração fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Se tem algo que nem eu e nem você sabemos, é o dia da nossa partida aqui da terra. Nós não sabemos o dia que iremos partir. Nós chegamos a esse mundo, estamos nesse mundo, mas não sabemos se daqui a 1 minuto, se daqui a 10 minutos, se daqui a 1 ano, se daqui a 10, 20, nós estaremos aqui nesse mundo ainda. Nós não temos ideia do dia que iremos partir dessa terra. Sabemos que Jesus um dia retornará, sabemos que Jesus vai retornar para levar a sua igreja, mas ainda não sabemos se estaremos aqui na terra. Nós não temos essa certeza se nós encontraremos o Senhor ainda aqui na terra. Muita gente tem apregoado, muita gente tem falado que Jesus vai retornar logo. Paulo também achava isso. Paulo, no século, ainda no primeiro século, lá no ano 60, ele acreditava que Jesus estava para voltar. E já são 2000 anos que se passaram. E muitas pessoas ainda consideram que Jesus está para retornar logo. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas as guerras estão aí, sempre houve guerra. Mas as festas estão aí, sempre houve festa. Mas o pai que ligado com o filho, as famílias estão desorganizadas. Continua a mesma coisa, não mudou nada. O evangelho ainda não foi pregado pelo mundo todo. Falta isso, e ele precisa ser pregado, é uma das coisas que falta. Mas Jesus, e com Jesus tudo foi diferente. Jesus, ele sabia, quando ele estava aqui, o que ele tinha vindo para fazer, ele sabia o propósito da sua vinda, e ele sabia também a hora.
que ele iria partir e a hora que ele ia cumprir o compromisso do propósito do Pai. Jesus, ele cumpriu fielmente a agenda do céu. Ele, de forma rigorosa, efetuou toda a pauta traçada de Deus. O Evangelho de João, ele é repleto de acontecimentos que denotam a sabedoria de Jesus sobre a hora que deveria ser cumprido totalmente o projeto de Deus na sua vida. Se você abrir João 2,4, Jesus disse à mãe, lá em Caná da Galileia, lá no primeiro milagre que ele faz, ainda não é chegada a minha hora. E eu estou falando de João 2,4. Aí você olha mais um pouquinho, você não precisa sair do Evangelho de João 7,30. Diz lá que os guardas não puderam prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Aí você continua no Evangelho de João, aí você pula no capítulo, vai para João 8,20, e diz que ninguém prendeu no templo Jesus, porque não era chegada ainda a sua hora. João 12, 4 capítulos adiante, verso 23, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus 13:1. Na festa da Páscoa, Jesus disse: sabendo que Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João 17:1. Tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsemane, Jesus disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Jesus, ele sabia a hora que ele deveria cumprir o propósito do Senhor. Jesus caminha um percurso que ao final dele, antes da glorificação de Deus, estava e deveria essencialmente passar pelo ato da crucificação. A época da sua entrega foi justamente a época da Páscoa judaica. A cidade de Jerusalém, repleta de gente, repleta de judeus, que vinham de todos os cantos para participar da festa da Páscoa judaica. O costume das tradições das famílias judaicas nessa época era a preparação para imolar o cordeiro e celebrar a Páscoa. Então Jesus optou por escolher esse contexto. O Pai escolheu esse contexto para que Jesus fizesse e cumprisse seu propósito aqui na terra. O contexto onde o cordeiro da Páscoa é o mais líquido tipo de Cristo em toda a Bíblia, onde todo o povo se juntava em Jerusalém. A morte de Cristo não foi secreta. A morte de Cristo foi feita de forma pública. Mas antes de partir, na convivência dos seus discípulos, ele resolveu ceiar com seus discípulos a ceia pascal. Jesus traz ensinamentos maravilhosos para uma vida espiritual sadia durante esse momento da ceia. Verdadeiros conselhos e alertas para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada de vida. Aprendizados que devemos seguir e devemos imitar. E eu escolhi justamente esse trecho de João, onde fala dessa ceia, para a gente ver 3 ensinamentos, 3 aprendizados que nós devemos imitar. E devemos ter isso na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé, para que a gente possa caminhar a passos largos para a cruz, entendendo quem é Cristo, entendendo o seu propósito, entendendo que são aprendizados e coisas que nós devemos ter no nosso interior, como certeza, uma certeza total e absoluta. Então, o primeiro ensinamento que eu tiro aqui é que Jesus, ele amou e ama ilimitadamente o seu povo. Diz lá o verso 1, 2 e 3, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, e veja bem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele não deixou de amar o seu povo, de amar ninguém, porque ele estava caminhando à sombra da cruz, na crucificação. Ele amou todos, amou até o fim. Verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que conhece Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado em todas as suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltado para mim.
A cruz era o propósito de Deus na vida de Jesus. Não foi um acidente de percurso, não, meu irmão. Não foi por um acaso que Jesus foi lá para a cruz. Teve um propósito para Jesus para na cruz. E quem levou Jesus para a cruz foi o Pai. Não foi a brama dos judeus, não foi a traição de Judas, não foi a maldade de Caifás, não foi a covardia de Pilatos, não foi a gritaria translocada daqueles judeus para mandar crucificar Cristo, não foi a crueldade dos soldados. Quem levou Jesus para a cruz foi o Pai, para ser glorificado. E Jesus ele caminhou em direção à cruz por conta do plano divino do Pai. Jesus foi conscientemente cumprir o propósito eterno do Pai. Havia ciência de Jesus que ele estava indo para a cruz. E ele sabia que a sua hora havia chegado. E Jesus também sabia que os seus discípulos iriam abandonar em poucas horas. De forma vergonhosa, eles iriam abandonar seu mestre. Sabia que Judas o trairia, que Pedro o negaria e que os outros iam se dispersar. Mesmo assim, diz a palavra de vida que Jesus amou todos até o fim. Ele amou essas pessoas que o traíram, ele amou essas pessoas que se dispersaram, ele amou as pessoas que negaram a ele até o fim. O amor de Jesus ele é ilimitado por cada um de nós. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama. Nada que você tem que fazer, nada vai mudar o amor de Jesus que você tem na sua vida. Nada. Jesus não vai deixar de te amar. Jesus continua amando. Ele pode não amar o teu pecado, isso ele não vai amar, mas ele ama a alma de um pecador. É um amor imenso, é um amor eterno, é um amor ilimitado. O amor de Jesus é o amor de esvaziar agora, é o amor de alegrar o mundo, se fazer carne, tornar-se pobre e humilde, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os pecados dele, não, os nossos pecados. Morreu por nós em uma penosa cruz. Meu irmão, não há e nunca haverá um pregador, por mais eloquente que ele seja, por mais capacidade de oratória que ele tenha, que possa pregar completamente essa vida. Não há e nunca haverá um escritor dessa terra que possa ser uma pessoa com grande capacidade que possa descrever completamente esse amor de Jesus. Não há e nunca haverá nenhum poeta que vá fazer uma poesia que possa descrever esse quão grande amor de Cristo pelo seu povo. O seu amor, ele excede todo entendimento humano. O mais cruel e bizarro pecador, ele pode se achegar a ele com coragem, pode chegar a Cristo com coragem e pode confiar no perdão de Cristo, porque Jesus se alegra em receber os pecadores. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos. Ele jamais nos rejeita por causa da nossa fraqueza. Aqueles a quem Ele ama desde o princípio, Ele ama até o fim. Aqueles que vão até Ele nunca lança fora. Segundo o ensinamento que eu vejo, versos 3, 4 e 5, diz assim: sabendo este que o Pai tinha confiado pelos seus irmãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. O segundo ensinamento que eu tiro é que nós devemos nos orgulhar em nossa humildade. Porque Jesus, ele se orgulhou na sua humildade. Jesus,
ele tem e sempre teve a noção de quem ele é. Ele nunca deixou de ter essa noção. Ele veio para a cruz, origem e destino definidos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a passos largos, foi cumprir o seu propósito com o propósito do Pai. O Pai confiou o projeto a Cristo. O soberano do universo sabia da sua missão, mas a sua majestade, a sua glória, não levou à auto-exaltação, mas sim à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez. E a humildade dele não foi por conta da sua pobreza, não, e nem por conta da sua riqueza. Porque sendo rico se fez pobre, sendo rei se fez servo, sendo Deus se fez homem. Sendo soberano do universo, ele cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Ele sabia que aqueles homens, um ia para aí, o outro ia pegar e os outros iam se dispersar. Ele sabia disso tudo. Mas ele cingiu-se com uma toalha, colocou a água na bacia e foi lavar os pés desses homens. Mesmo sabendo que tudo isso ia acontecer pouco depois. O orgulho de Cristo não vinha da sua exaltação. O orgulho de Cristo vinha da sua humildade. O costume das pessoas era que antes de elas se assentarem à mesa, lavassem os pés. Então, eles tinham vindo de Betânia, os pés possivelmente cobertos de poeira, e isso impedia eles de sentar na mesa. Só que esse serviço de lavar os pés era serviço de escravo, serviço de servo. E Jesus estava apenas com eles, não havia servo. No cenáculo havia só Jesus e seus discípulos. Eu penso que Jesus ficou esperando a iniciativa de algum deles de lavar os pés uns dos outros. Eu fico pensando nisso. E Jesus ficou olhando e observando. Será que eles vão lavar os pés uns dos outros? Mas eles tinham tanto orgulho para fazer um serviço de escravo que ninguém tomou a iniciativa. Lembra que eles brigavam no coração para saber qual deles era mais importante entre eles? Está lá em Lucas 22 e 24 também. Eles brigavam para saber quem era o mais importante entre eles. Naquele cenário, naquela ceia, Judas já havia decidido trair Jesus por 30 moedas de prata. Possivelmente aqueles discípulos pensavam que privilégio ficava em grandeza, em reconhecimento, em aplausos, em regalias. Foram no meio daqueles homens que se achavam muito importantes, homens em cujo meio estava Judas, o traidor, que Jesus se levanta. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, e que tinha vindo do céu e voltava para o céu, Jesus fez questão de cingir-se com uma toalha, deitar a água numa bacia e começar a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha. Jesus mostra e adverte o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra que no reino de Deus o maior é o servo. O maior do reino de Deus é aquele servo. A grandeza no reino de Deus é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. É o inverso. E nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, sofreu morte humilhante, o nosso Deus. Eu e você devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilhar, esse será exaltado. Jesus, sendo soberano do universo, cingiu-se, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Eu fico pensando como é que a gente precisa desse ensinamento hoje, né? Tanta gente
tanta gente querendo sobre. Eu vou falar sobre saúde, vou botar isso na cabeça do próximo. Se você quiser ouvir sobre isso, tem a vez. Vou concordar com ela. Tem muita gente que quer ser servida, muita gente se acha grande como céu, muita gente em cima de pedestal e poucas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. A humildade de Jesus chega a arrepender o nosso orgulho, de tão humilde. Humildade e amor são virtudes que os homens do mundo eles podem entender se eles não ficarem apenas enraizados em doutrinas idólatras. Aí ele consegue entender. Porque se ele ficar enraizado em dogmas e doutrinas, ele não vai conseguir entender o que é a humildade e amor. O cristão mais pobre, o cristão mais fraco e o mais ignorante de todos, ele pode encontrar uma ocasião para praticar a humildade. Cristo, ele nos ensina que o privilégio não implica em orgulho, mas em humildade. Terceiro e último ensinamento, de lá do verso 6 ao verso 11, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele mudou logo a figura. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto aos mais está todo limpo, e vocês estão limpos nas mãos todos. Verso 11. Pois ele sabia quem era traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. O terceiro ensinamento que eu tiro é que nós devemos nos purificar diariamente. Pedro demonstra nesse texto, mais uma vez, o seu temperamento é vazio, seu temperamento é discrepante. No primeiro momento, ele proíbe Jesus de lavar os seus pés. Já no seguinte, ele quer que Jesus dê uma chuveirada dele. Não dá uma chuveirada para outro para ele. Se é por causa disso, eu quero então receber uma chuveirada. Pedro revela nesse texto que não aprendeu nada. Não entendeu nada do que Jesus estava fazendo. Porque muita gente que é assim, vê e não compreende, ouve e não compreende, participa, mas não compreende. Pedro tinha até o coração correto, só que a sua cabeça e a sua mente eram erradas. Pedro tinha mais amor do que conhecimento, mais sentimento do que discernimento espiritual. Ao mesmo tempo que ele diz a Jesus: o Senhor nunca lavará os meus pés, ele demonstra não entender o estado de humilhação de Cristo e o significado do ato de Jesus. Jesus não estava praticando ali um ato literal. Jesus estava falando de uma purificação espiritual. Jesus fala de uma limpeza espiritual. Pedro já havia demonstrado essa discrepância antes. Ele confessa Jesus e depois repreende. Chama Jesus de Senhor e depois proíbe de lavar os pés. Promete ir com Jesus até a morte e nega ele 3 vezes. Pedro necessitava compreender o que era ser lavado e Jesus não estava falando de uma lavagem física. Jesus estava falando de uma lavagem espiritual. Tem gente que fala que fala uma vez, fala que é verdadeiro, né? Quem não for lavado, purificado, justificado, santificado a Cristo, não tem parte com ele. Quem diz isso? O senhor não é Paulo, primeira carta de Coríntios 6:11, depois você dá uma olhada lá. Cristo, ele precisa lavar-nos se nós vamos reinar com ele a sua glória. Judas não estava limpo, não tinha sido transformado, não
Pedro precisava entender que quem já se banhou não precisa lavar-se senão os pés. A salvação é uma dádiva eterna. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a importância de uma caminhada santa. E o que a gente está fazendo é o quê? Caminhando na nossa fé. Quando um pecador confia em Jesus, ele é apanhado completamente e seus pecados são perdoados. Deus não vai lembrar dos seus pecados, não. Fique tranquilo. Contudo, nós continuamos a andar nesse mundo. E aí, quando a gente anda nesse mundo, a gente é contaminado. E o que a gente precisa? Ser purificado. A gente não precisa ser justificado. Preste atenção em nome de Jesus, para não sair daqui dizendo para você uma coisa diferente. A gente não precisa ser justificado de novo. O que a gente precisa é de constante purificação. Primeira carta de João 1 diz assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Quando a gente caminha na luz, a gente tem comunhão com Cristo. Quando somos purificados, andamos em intimidade com Cristo. Pedro precisava entender que os salvos precisam continuar sendo purificados e não justificados. A gente precisa ser lavado continuamente pelo sangue de Cristo, purificado da nossa natureza. A nossa natureza ela não mudou, ela continua mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar. A gente precisa ser lavado para entrar no banquete da comunhão com Cristo. Nossos pés precisam ser lavados. O mesmo sangue que nos lavou na nossa conversão, agora ele nos purifica diariamente a nossa santificação. Tem crentes que têm dificuldade com isso. Mas guarda no seu coração. O mesmo sangue que nos lavou em nossa conversão, agora ele nos purifica diariamente a nossa santificação. Então, o texto que a gente acabou de considerar, antes da gente passar a ceia, nos traz 3 ensinamentos fundamentais. Jesus nos ama de maneira ilimitada, e isso aí é cimento a mão, não adianta, ele vai continuar amando de uma maneira sobrenatural. Devemos nos orgulhar na nossa humildade e não na nossa exaltação, e necessitamos de uma purificação constante. O mundo ele é vaidoso, o mundo ele é orgulhoso, e a gente precisa ficar vigiado para a gente não cair mais dentro da hipocrisia. Senão o mundo acaba engolindo a gente. O mundo acaba engolindo o nosso ser. Então que esses ensinamentos eles sejam enraizados em nossa mente, em nosso coração, para a glória de Jesus. Amém? Pode fechar seus olhos, levar sua cabeça. Quem vai servir esse povo aqui na frente? Fecha seus olhos, leva a cabeça, vamos orar.